Doutora Márcia Marzagão recebeu a nossa equipe em seu escritório para falar da exoneração de Graziele Figueiredo Oliveira Souza, que trabalhava na saúde pública de Pará de Minas e foi exonerada pelo prefeito Elias Diniz no último dia 7 de junho de 2024. Segundo a ex-vereadora, houve uma aprovação de um projeto na Câmara de Vereadores, no qual ele foi desrespeitado. Houve a aprovação de uma legislação na Câmara Municipal, cuja autora era a vereadora Irene, que ampliava a legislação que já existe relacionada ao nepotismo, e com essa legislação o cargo da esposa do Marcílio seria alcançado, configuraria ali nepotismo a contratação dela. A partir da aprovação dessa legislação, eu comecei a cobrar, inclusive publicamente, da Irene, que fizesse essa denúncia, porque a pauta era dela, ela tinha pautado, ela tinha feito a legislação, então ela tinha como dever e obrigação, porque é a função dela, denunciar as práticas ilegais do município. E ela não o fez. E mais grave que isso, que foi quando eu tomei a decisão de denunciar no Ministério Público, é que em duas oportunidades públicas, em programas ao vivo, tanto a Irene quanto o Marcílio fizeram fake news, a fim de enganar a população, falando que o próprio Ministério Público tinha permitido, que a esposa do Marcílio continuasse no município, porque ela era competente, porque ela estava lá há várias gestões, o que é uma mentira. Então, como cidadã, eu fiz a denúncia, o processo tramitou, a promotora reconheceu a ilegalidade da contratação, a prática ali do nepotismo, e fez uma recomendação ao município para que ele informasse se cumpriria a recomendação dela ou se não cumpriria no prazo de 10 dias. E dentro deste período, veio a portaria de exoneração constando a pedido da servidora. E dependente da forma que a portaria foi escrita, o fato real e existente é que existia uma recomendação do Ministério Público para que aquele desligamento fosse feito para sanar ali a ilegalidade, ou então o prefeito sofreria as consequências do descumprimento da recomendação do Ministério Público. Em um documento assinado pelo prefeito Elias, consta que a servidora Graziele pediu para ser exonerada. Segundo a doutora Márcia, foi uma estratégia e não poupou críticas à vereadora Irene Melo, que foi a autora do projeto. O meu objetivo em todas as denúncias que eu fiz, até aqui, tanto quanto vereadora, e sem ser vereadora como cidadã, porque eu acho que esse é um dever nosso, e como a Irene muito bem diz, que todo mundo pode denunciar, menos ela, no caso, que deveria ter feito, e foi omissa ali, deixou de cumprir com a sua função, cuja ela é, inclusive, muito bem remunerada, foi para defender o interesse municipal, cumprir a legislação mesmo. Então, o que demonstra uma vitória para a sociedade é essa atuação pontual do Ministério Público, de recomendar que seja ali cumprida a legislação, que seja aplicada. Então, independente da forma que eles querem colocar, que eles querem construir a narrativa, o fato é que tudo se deu em razão dessa recomendação, existe essa ordem cronológica de fatos, e mais do que isso, eles tentaram defender uma coisa ilegal por tanto tempo, inclusive usando fake news, usando o nome do Ministério Público, que acabou caindo por terra, com essa recomendação que foi, de fato, enviada para o município. A esposa do Marcílio, ela não é novidade dentro da prefeitura, ela já participou de outras administrações. E por que só agora ela foi exonerada? Na verdade, o caso dela, ele sempre foi muito comentado, Quando ela foi nomeada da última vez na gestão do Elias, inclusive os cidadãos comuns que se manifestaram contra isso foram processados pelo Marcílio, usando, inclusive, indevidamente a Procuradoria da Câmara Municipal, que atuou ali de forma ilegal, movendo queixas-crimes, ações penais privadas, completamente em desvio de função, porque essa não é a função de um procurador público, e na tentativa de amedrontar a população. Só que até então, a legislação comum, como a nomeação dela era no Executivo e não no Legislativo, não alcançava de fato
essa situação, não configurava à época nepotismo, né? A gente sabia que poderia ter uma interferência, mas de fato ali não estava ilegal. Só que a partir da aprovação dessa legislação que foi proposta pela Irene, a contratação dela tornou-se ilegal. Então, a partir daí que eu comecei a fazer as cobranças, porque aí a gente tinha ali um impeditivo legal para aquela contratação. Segundo doutora Márcia, por inúmeras vezes, não só ela, mas diversos veículos de comunicação da cidade questionaram para que Irene fizesse a denúncia. Mas, segundo ela, a vereadora preferiu se omitir. Ela preferiu, fazer uma fake news, falando que não denunciaria porque o Ministério Público, inclusive, era de acordo, o que é mentira. E mais do que isso, a situação que eles tentaram acobertar, essa narrativa mentirosa que eles construíram para enganar a população, além de não condizer com a realidade, se demonstra uma vergonha na política paraminense. Representantes do povo que estão ali para denunciar ilegalidades, principalmente quando é igual a Irene, que foi a autora da legislação, além da omissão, tentar enganar a população com informações mentirosas. A ex-vereadora disse ainda que todas as situações irregulares que ela identificou fez a denúncia, independente de quem seja. Todas as situações que eu identifiquei que eram ilegais de forma objetiva, eu fiz a denúncia e a resposta veio. Esse foi o segundo caso de contratação ilegal que eu identifiquei embasado numa legislação. E todas as duas denúncias que eu fiz, elas tiveram o acatamento ali do Ministério Público, que recomendou à Prefeitura que fizesse desligamento. Eu acredito que o princípio mais importante da administração pública é a impessoalidade. E foi ele que sempre me norteou. Não é sobre uma pessoa, não é sobre aquela pessoa, é sobre estar ilegal para qualquer pessoa que esteja ali naquela condição. Agora, doutora Márcia, na qualidade de advogada e de cidadã, que você não é mais política, o que será do futuro da doutora Márcia Mazagão em termos políticos? Eu venho da política social, mesmo antes de ter mandato, eu sempre estive à frente de conselhos municipais, presidindo conselhos, sempre representando a minha instituição de classe, como uma forma de contribuir com a construção das políticas do nosso país. Eu nunca deixei de participar da política e um grande exemplo disso é essa denúncia que eu fiz agora, que tem 17 pessoas remuneradas para fazê-la e eu que tive o meu mandato cassado por 13 deles, especialmente pelos dois principais personagens dessa história, que é a Irene e o Marcílio, não fizeram. Então, assim, eu sempre vou estar na política, eu não preciso de mandato eletivo. Eu sei o potencial de posicionamento, de influência que eu exerço na cidade nesse aspecto e eu vou continuar fazendo para que as coisas funcionem, porque, de fato, a gente não precisa de mandato eletivo, a gente só precisa querer participar e fazer parte. Os vereadores Marcílio Souza e Irene Melo, citados nessa entrevista, foram procurados por nossa equipe, mas não quiseram falar sobre o assunto.